Amém, meus irmãos, graças a Deus, porque nós temos o consolo e auxílio do Senhor. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês agora um texto da palavra de Deus, e se você puder ficar de pé e assim fazermos essa leitura, se encontra na carta de 1 João, o capítulo 5, e leremos dos versículos 13 até o 15 apenas. 1 João 5, de 13 a 15, nos diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Que Deus, pelo seu Espírito, nos oriente mais uma vez e nos fale ao coração. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Em nossos dias, no meio evangélico, nós temos percebido a prática da oração como uma prática, uma forma de barganhar com Deus. Infelizmente, você pode acessar um canal que esteja transmitindo um culto de uma denominação que tem esse perfil, e os irmãos vão perceber que, infelizmente, a prática da oração passou a ser uma forma de barganha com Deus, negociar com Deus. Se Deus fizer, eu faço isso. Senhor, eu vou me comprometer a te seguir desse modo, se o Senhor responder a minha oração, se o Senhor atender a minha petição. Ou ainda, a prática de oração passou a ser um meio para exigir de Deus alguma coisa, como se Deus fosse um serviçal nosso. E a gente percebe isso, né, nessas manifestações, exigências do tipo: você tem que ordenar, você tem que exigir de Deus, você tem que fazer Deus atender a sua resposta. Não existe isso, irmãos. Infelizmente, esse é um cenário pintado de várias cores em nossa sociedade, com o que nós temos enxergado aí de prática evangélica, a oração com uma conotação negativa. Nós não estamos à altura de Deus para exigir nada de Deus, e ainda assim Deus se revela em amor e deseja ser acessado por nós. É o contrário. Deus, Ele veio para servir através de Jesus Cristo e nos deu essa oportunidade, esse livre acesso de comunicação com Ele, de um relacionamento com Ele. E quando a gente olha para a carta escrita pelo apóstolo João, João escreve para cristãos que estavam sendo influenciados por alguns hereges do seu tempo, pessoas que estavam influenciadas pelo gnosticismo, uma prática que dizia que apenas Jesus era insuficiente no relacionamento com Deus, que o homem precisaria de algo mais para se relacionar com Deus, para viver uma atmosfera espiritual, e Jesus não podia atender. E aí esses hereges tinham lá as suas experiências, e é exatamente contra esses que João escreve a sua carta, orientando a esses irmãos. Esses falsos profetas pregavam que Jesus não era suficiente para esse relacionamento profundo com Deus. João, no entanto, escreve para relembrar aos cristãos que o verdadeiro relacionamento com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. E a comunhão que se revela em obediência aos seus mandamentos, a prática do amor e a uma vida livre do pecado. Relacionar-se com Deus por meio de Jesus. E quando nos relacionamos com Deus através de Jesus, compreendemos que esse relacionamento implica em comunhão com Deus, submissão à sua palavra, sim,
conhecendo a Deus por meio das Escrituras, conhecendo a Deus por meio dos seus estatutos e decretos. E a partir do momento que há essa compreensão, esse saber da vontade de Deus, a nossa vida é pautada pela prática do amor, o amor vivo no relacionamento com o outro, mas também uma vida consagrada ao Senhor, uma vida não mais na prática do pecado, não mais recebendo e vivendo por influência do pecado, mas sim submisso ao Senhor. É a partir disso que João finaliza essa carta, falando dessa conversa, desse relacionamento, dessa comunhão com o Senhor por meio da oração. É a partir desse tripé, comunhão com Deus, obediência aos seus mandamentos e a prática do amor, que o crente constrói uma vida autêntica de oração. Em outras palavras, não é possível se relacionar com Deus sem compreender qual é a vontade de Deus, sem conhecer a Deus. Como é que você vai orar para Deus, interceder, se relacionar com Deus, se você não sabe o que Ele quer de você? Se você não sabe quem é Deus, como é que Deus, quais são as exigências de Deus, os critérios de Deus? E aí João, então, nos apresenta algumas coisas que vale a pena, irmãos, observarmos neste momento. Olhando para o texto em questão, nós podemos ler o que diz o apóstolo João. E João diz que a comunicação com Deus é possível porque cremos em Cristo. Em outras palavras, por meio da fé em Cristo. Olha o que nos diz o versículo 13 do capítulo 5 de 1 João. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu vos escrevi. João não escreve para pessoas que não conheciam a Deus, pessoas descrentes. Ele escreve para irmãos crentes que estavam sendo influenciados por essas heresias, por essas filosofias. E ele diz, olha, vocês já têm a vida eterna, porque vocês creem em Jesus. Qual é a vida eterna? Crer em Jesus. Crer em Jesus é aceitá-lo em sua totalidade, é aceitar tudo o que Jesus significa e aceitar com fé plena. Quem é Jesus? Jesus é o Deus vivo que se encarnou, que veio habitar entre nós. Jesus é o amor revelado de Deus. Jesus é graça de Deus à humanidade, porque por meio de Jesus o preço que era requerido foi pago e nos deu livre acesso a esse Deus, nos tornou aptos para um relacionamento com Deus. Quando eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é a única porta de acesso a Deus. E aí João diz, olha, vocês já têm esse relacionamento, porque a vida eterna habita em vocês por meio de Jesus. E João segue, se os irmãos olharem mais atentamente o capítulo 5, versículo 11, João nos diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida é estar no seu Filho Jesus. Por isso que João então escreve a esses irmãos, eu vos escrevi a fim de saberdes, para que vocês se lembrem de que vocês não precisam de nenhuma experiência outra, Jesus é suficiente. No relacionamento com Deus, Jesus é suficiente. Creia em Jesus como esse Deus encarnado, como o autor e consumador da nossa fé, o salvador do homem pecador. E comentando esse texto, o comentarista William Barclay diz, só Deus habita na eternidade. Quando a gente pensa na vida eterna, ele diz, somente Deus habita na eternidade. Logo, a vida eterna é ter parte na verdadeira vida de Deus. Vamos parar um pouquinho, irmãos? O eterno veio habitar em nós por meio do seu Espírito. Nós temos a vida eterna porque Deus veio a nós e Ele habita em nós por meio do seu Espírito. É importante olharmos para o que o João está dizendo, porque somente por essa ação de Deus nós podemos nos voltar a Ele, podemos conversar com Ele, podemos nos relacionar com Ele por meio da oração. É dessa verdadeira vida de Deus em nós que obtemos a confiança. E qual é a confiança que João fala? Olha o versículo 14 do capítulo 5 de 1 João, ele diz, e esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A confiança que somos habitados, pertencemos a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, porque cremos em Jesus. Essa é a confiança. E, porque temos essa confiança, tudo o que pedimos segundo a vontade de Deus, nós obteremos a resposta. A oração deve estar sujeita à vontade de Deus. Mas não tem como não estar se estivermos submissos à vontade de Deus, se estivermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, se estivermos conscientes dos conceitos de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, aí sim poderemos orar. É isso que João diz: olha, a nossa oração deve ser segundo a vontade de Deus. E só tem como, Igor, entendermos o que Deus quer se buscarmos em sua palavra, nos seus mandamentos. 1 João, capítulo 3, versículo 21 ao 24, esclarece um pouco mais sobre essa vontade de Deus. Queria compartilhar esse texto ainda com os irmãos. Por favor, leiam comigo. Diz assim, 1 João 3, capítulo 3, versículos de 21 a 24. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Prestem atenção, irmãos, guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável diante do Senhor. Compreender, obedecer, ser submisso aos ensinos do Senhor e vivermos e fazermos o que é agradável ao Senhor, o que é de agrado do Senhor, o que Deus quer que façamos, o que Deus quer, ou o modelo, o padrão que Deus tem para nós, para aqueles que são seus filhos. E ele continua: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Tudo o que precisamos no relacionamento com Deus, Deus concede a nós, irmãos. Nós não precisamos de mais nada. Tudo o que nós precisamos, Lucas, para nos relacionar com o Deus eterno, o Deus que era invisível e que se fez visível na pessoa de Cristo, o próprio Deus proveu isso para nós, Soraya. Que coisa maravilhosa. Então, o que nós precisamos? Buscar esse relacionamento, buscar compreender os mandamentos do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor. Mas tem mais, vivermos esse relacionamento, não com Deus, é o vertical e o horizontal, no meu relacionamento com o outro. É um amor a Deus, é um relacionamento com Deus que não pode ser dissociado do meu relacionamento com o próximo. Isso quer dizer que a minha vida de oração, ela também será influenciada pelo meu relacionamento com o outro. Não adianta buscar um relacionamento com Deus, mas não cultivar um relacionamento com o próximo. Não adianta. O amor a Deus, um Deus que é invisível, se torna visível no meu relacionamento com o outro. Deus se torna visível. Nós somos a porta para manifestar esse amor de Deus. E a oração, ela precisa disso. Esse relacionamento com Deus é integral. Eu, Deus, eu e o outro. Nós precisamos desse relacionamento. E aí, mais uma vez citando o comentarista William Barclay, ele diz: orar não é pedir a Deus o que nós queremos. Não é pedir a Deus o que nós queremos, mas é perguntar a Deus o que Ele quer de nós. É diferente, mas isso é possível a partir do momento que eu entendo os preceitos de Deus, a vontade do Senhor, e aí sim, serei instruído por esse Espírito a pedir, a orar, a interceder de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Sigamos então, olhando ainda para o texto de 1 João, capítulo 5, e agora o versículo 15, que João nos diz: e
se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus responde às orações dos seus servos, daqueles que são submissos à sua vontade, daqueles que têm prazer, como diz o salmista, em meditar na lei do Senhor, daqueles que vivem em obediência aos princípios de Deus, mas também daquele que busca externalizar esse relacionamento com o outro, na comunhão, no perdoar. E quando a gente pensa que Deus habitando em nós, Deus já nos concede esse poder para vivermos esses critérios ou esse padrão que o cristão precisa. Em outras palavras, quando a gente olha para o que João diz, e ele diz que a gente precisa amar a Deus e amar ao irmão, eu confesso a vocês, não é fácil. Me diz, é fácil amar o irmão que pisa no seu calo? É fácil amar aquela pessoa do seu trabalho que às vezes lhe tira do sério? Você pode estar dizendo aí, Rogério, isso não é fácil não. Mas olha, Deus não vai exigir nada de nós sem antes nos dar o poder para exercer. Então, o que está aqui, o que João diz é, nós já recebemos o poder. Se o Eterno habita em nós, Ele nos concede poder para vencer as nossas dificuldades, para vencer as nossas aflições, superar, passar pelas tempestades, mas também para cultivarmos os nossos relacionamentos. E aí sim, quando andamos segundo os preceitos de Deus, Deus ouve as nossas orações, porque serão orações, pedidos, súplicas coordenadas ou dirigidos pelo poder de Deus através do seu Espírito. As nossas orações são respondidas quando vivemos segundo esses critérios. E quais são esses critérios? Conhecer a Deus por meio da sua palavra. Ora, sabemos que, como diz aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 6, João ainda destaca esse conhecer os mandamentos de Deus, ele amplifica essa verdade, ele diz, ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Conhecer a Deus é estar ciente da vontade de Deus. Isso é possível porque Deus se revela em Cristo, e Cristo é a palavra, é o verbo, e hoje nós temos acesso a tudo aquilo que Cristo nos ensinou por meio da sua palavra. E João ainda continua no versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não tem como dizer que conhece a Deus, mas desconhece os mandamentos do Senhor, os ensinos do Senhor, a palavra do Senhor, torna-se mentiroso quem tenta cultivar uma vida, um relacionamento com Deus vazio, longe do que Deus quer do cristão, longe dos mandamentos do Senhor. E ainda segue o texto, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, versículo 5, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Os critérios de Deus, Deus ouve aquele que vive como ele andou. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão, é em Jesus está a nossa inspiração, nosso modelo de vida. E tem mais, o critério que Deus também nos apresenta aqui por meio de João, é uma vida consagrada ao Senhor. Orar, viver um relacionamento de oração com Deus, é ser inimigo do mundo. Não dá para manter um relacionamento com Deus e andar de mãos dadas com o mundo. A palavra de Deus diz isso, ou nós vamos agradar ao mundo, ou nós vamos agradar ao Senhor. É impossível para aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, viver uma amizade, flertando com o mundo, flexibilizando para o mundo. Isso é impossível. E é isso que 1 João ainda diz, no capítulo 3, versículo 9. Os irmãos podem conferir comigo, por favor. 1 João 3, o versículo 9 nos diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando,
porque é nascido de Deus. Um relacionamento com Deus exige uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor. Mas também, como eu já falei, uma vida de amor para com o próximo, uma vida que expressa amor na sua convivência com o outro, no seu relacionamento social. E João reforça isso no capítulo 2, versículo 9 a 11. Nós podemos conferir isso. 1 João 2, nos versículos 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja bem, meus irmãos, o que João nos apresenta aqui. Ele diz, olha, Deus ouve as nossas orações. Nós já temos tudo o que precisamos para que esse relacionamento aconteça. Temos a Cristo, cremos nele, a vida eterna habita em nós por meio de Jesus. Mas há uma condição, habitando o Espírito Santo em nós, nós somos impulsionados a vivermos segundo os mandamentos, os preceitos do Senhor. E os preceitos do Senhor estão aqui descritos pelo apóstolo João. Submissão a Deus, uma vida reta diante de Deus, vida de pureza e consagração ao Senhor, e o amor para com o outro. Essas são as condições que João diz. Aquele que vive ou que busca um relacionamento, uma vida de oração com o Senhor, precisa andar como ele andou. E Jesus não exige de nós nada do que ele não tenha feito. Tudo o que João apresenta aqui. E depois os irmãos poderão conferir. No início da carta, João até afirma, olha, eu estive com Jesus, eu andei com Jesus, eu toquei em Jesus. Então, o que João relata para nós e o que o João instrui ou passa para aqueles irmãos é um relato de vida, de experiência, do que João viu e viveu. Logo, uma experiência de oração, uma experiência verdadeira com Deus de oração, passa por Cristo. Somente com Cristo nós iremos experimentar uma vida plena de oração com Deus. E olha, Deus está pronto a nos ouvir. Deus está pronto a nos ouvir. Tem um teólogo que diz que Deus está mais pronto a nos ouvir do que nós a orar. Deus está mais pronto a nos ouvir. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Grave isso. Deus está sempre pronto. Deus se revela em Jesus. Isso é uma atitude de amor. Ele abre o caminho. Isso quer dizer que Ele está pronto a nos ouvir. Sempre pronto a nos ouvir. O que mais nós precisamos para enriquecer o nosso relacionamento com Deus? Nada. Já temos tudo o que precisamos. Precisamos meditar nos ensinos do Senhor. Precisamos crer em Cristo Jesus. Precisamos viver esse relacionamento. E a sociedade perceberá essa manifestação do Espírito em nós, por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. Que Deus nos capacite por meio do seu Espírito, porque nós somos limitados, somos falhos, humanamente incapazes, mas o Espírito Santo nos capacita. Nós temos o Eterno, o Espírito Santo habitando em nós, e recebemos dele poder